Olá, tudo bem? Meu nome é Flávia Trajano, estou falando com vocês direto aqui da Inglaterra, de Bristol. Vou falar para vocês sobre os 4 erros principais que as pessoas cometem ao fazer jejum e que isso dificulta. O primeiro erro é comer muito carboidrato antes do jejum. Então, carboidratos tipo esse aqui, refinados, pão, farinha, farináceos, bolo, macarrão, cerveja, porque toda vez que você come essa quantidade de carboidratos, você tem um pico de glicemia. E se você, antes do jejum, tiver esse pico e já partir diretamente para o jejum, vai ter um efeito rebote. Esse açúcar, essa glicemia vai descer muito bruscamente e também vai ter dificuldade de continuar o jejum. Então, antes de você iniciar o jejum, começar com refeições mais ricas em proteínas e gorduras, você vai ficar mais tempo saciado e esse pico de glicemia, como você não vai comer tanto carboidrato, e você sabe que os carboidratos, todos eles em excesso viram açúcar no sangue rapidamente. Então, se você mudar o tipo de alimentação antes do jejum, vai ser muito mais fácil, eu te garanto, você vai conseguir fazer o jejum. O erro número 2 é comer demais quando quebra o jejum. Por exemplo, quando você pratica o jejum de 16/8, que você tem uma janela alimentar de 8 horas, muitas pessoas acham que durante essas 8 horas elas podem comer livremente, sem ficar se preocupando com quantidades. Às vezes belisca, às vezes faz mais de 2, 3 refeições, mais os snacks. Então, é importante que nessa janela de 8 horas de alimentação, depois do jejum, você faça refeições, né? Se você sentir fome para 2 refeições ou 3 refeições, ok. Mas lembre-se que não é permitido você ficar beliscando, isso não vai te ajudar, principalmente se você quiser emagrecer, porque toda vez que você ingere alimentos, né, você está ingerindo calorias e o seu corpo também precisa entender que essas calorias estão diminuídas para o seu corpo queimar gordura. Então, não são só as horas que você fica em jejum, mas também como você come nessa janela alimentar. Por isso que às vezes, 2, 3 vezes na semana, você praticar aquela refeição aquele protocolo de uma refeição por dia, você vai ingerir somente uma refeição no período de 1 hora, é muito mais evidente que você vai diminuir as quantidades, né? Porque em uma refeição você não consegue ficar beliscando e comendo, como comparado numa janela de 8 horas. Então, o jejum tem muita matemática. Outro erro é não praticar a intermitência. Muitas pessoas fazem o jejum de 24 horas todos os dias, ou até mesmo de 16 horas todos os dias, sempre da mesma forma, sempre no mesmo horário, sempre comendo as mesmas coisas. E o corpo começa a se adaptar a esse mesmo estímulo, né? Como qualquer dieta que você começa a restringir calorias, você vai ter muitos resultados no início, mas se você não pratica a intermitência, estímulos diferentes, ciclos, tanto de quantidade de horas de jejum, também quanto na quantidade de alimento que você ingere, é difícil o teu corpo não se adaptar. Então, praticar jejuns intermitentes, às vezes alternados, 23 horas, 16 horas, 36 horas, 48 horas, vale muito a pena você fazer essa alternância, porque o seu corpo vai conhecer novos estímulos e toda vez que tiver um novo estímulo, ele vai responder muito bem. O erro número 4 é forçar demais jejuns quando você tá com muita fome. Por exemplo, as mulheres no período menstrual, elas tentam, às vezes, forçar mais horas de jejum e tem aquele desconforto, sente aquela fome, aquela irritação e acaba fazendo que a prática seja tão desconfortável que você pode até desistir. Então, quando você sentir mais fome, que as mulheres normalmente têm períodos do mês que elas sentem mais fome, não force o jejum tanto, né? Então, coma comida de verdade, faça uma boa refeição, sem exageros, sem se atacar no doce, mas não fique com aquela fome, com aquele estresse constante em alguns períodos. Por isso que é muito bom fazer aquele jejum natural quando você naturalmente está sem fome, com a fome reduzida, principalmente no período fértil, a mulher tem mais facilidade em praticar o jejum. Não que nos outros períodos não seja adequado, mas assim, não crie tanto estresse, né? Que o jejum, ele é tão prático, ele é tão bom que se você não conseguiu fazer ele corretamente hoje, você tem sempre a chance de tentar um novo jejum. Então, isso é fantástico. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha ajudado essas dicas. Com certeza, essas dicas para mim foram muito valiosas. Hoje em dia, eu faço jejum de forma muito alternada, principalmente agora eu estou em viagem. Às vezes, faço uma refeição por dia, às vezes 2. Às vezes, tomo café da manhã, às vezes janto. Então, a própria intermitência da
da vida te leva a fazer novos protocolos e a dar novos estímulos, porque a vida é sempre cheia de surpresas, né, de novas variações naturais aí. Então, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, deixa um like, compartilhe, marque alguém que acha que não consegue fazer jejum porque ela não sabe os principais truques aí. Com certeza o jejum pode mudar a sua vida e a vida de alguém aí próximo a você. Até mais!